Oi, agora. Entramos a tempo. Boa noite. Deixa eu só colocar o Instagram aqui também, voltando para o stream. Boa noite, meu povo. Bem-vindos ao Projeto Terra. Enquanto Yara está entrando aí no Instagram, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos mais uma vez para uma live com este quarteto. Hoje nós vamos falar, além dos véus, acessando as memórias ancestrais e estelares para a ascensão. A importância disso nesse nosso movimento de despertar da consciência, de expansão da consciência. Exato. A importância de acessar e integrar as memórias do corpo antigo, né? Com as consciências estelares e a reconexão desse passado, esse futuro, moldando esse novo ser, esse novo humano que nós somos. Então, quando a gente fala boa noite a todos, quando a gente fala de véu, né, além do véu, o que nos remete isso, né? O véu ele nos sugere para que a gente atravesse os nossos limites invisíveis, né? Que está além dos nossos olhos físicos, né? Porque são memórias, são sentir de dimensões mais sutis, de energias mais sutis. Então, quando a gente consegue acessar esse outro lado do véu, é um redescobrimento, né? Que a gente vai fazendo, que nos remete, então, a tudo aquilo que foi imposto para nós até há bem pouco tempo, e ainda, né? As mídias e todo um cabedal de família, de ancestralidade, de domínio de outras energias, e que a gente fez com que nós esquecêssemos um pouco quem nós éramos, a nossa verdadeira essência. Então, quando a gente consegue acessar esse ver além dessas fronteiras, né, a gente consegue incorporar e ancorar, né, nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência. E nisso a gente vai destrinchando aqui, passando a bola, então, para a família Icó. Acho que um ponto muito importante para a gente trazer é a questão da integração. Esse processo de ascensão, ele é um processo de integração, ele não é um processo de exclusão. Então, tudo que chega para a gente precisa ser integrado. Nós estamos vivendo essa linha do tempo, né? Um tempo linear, na tridimensionalidade, onde a gente separa presente, passado e futuro. Entretanto, tudo que chega para nós, a gente precisa, né, fazer essa integração. E essa integração, ela só se faz no presente. Exato. Vamos, Leninha. Bora lá, Lena. Você está congelada, Lena? Acho que a câmera... Acho que eu estava congelada. Sem saber nem se vocês iam me escutar. Eu acho também importante a gente lembrar que o véu ele existiu por um propósito, né? Ele teve a função, né, que é principalmente de permitir que a gente pudesse, de fato, experienciar o que a gente está aqui para experienciar. A gente vem e esquece que está do outro lado para que a gente possa experimentar na totalidade tudo que essa realidade está trazendo, tudo que essa dimensão permite, né? E agora, nesse caminho da ascensão, depois que já pudemos experimentar muitas dessas potencialidades dessa dimensão, a gente começa a ter acesso ao que está além do véu. A gente pode deixar esses véus caírem, essas barreiras serem derrubadas, né?
irem ruindo, para dar espaço ao novo, para a gente acessar o que é nós mesmos, mas agora de um novo ponto, né, a partir de um novo espaço. Me fala um pouquinho sobre, por exemplo, isso é bem inerente à terceira dimensão, né, Helena? Sim, a questão do véu, né? É isso. Sim. Porque muita gente, às vezes, não entende como que é esse processo, né? Do que seria esse véu aí. Assim, o véu, na verdade, é uma metáfora, né? Isso. E, na verdade, são véus, não é um só. Né? Como a Lena já falou ali em algum momento, são algumas coisas que se colocam justamente para nos permitir experienciar, né, de maneira integral o processo aqui na matéria. Né? Um desses véus, eu acho que é o que a Lena está falando, é o véu do esquecimento. Quando a gente vem de um ciclo reencarnatório, a gente esquece as experiências que foram vividas para que a gente não traga mágoas, rancores, né, e outras questões frutos dessas outras vivências e a nossa experiência possa ser mais integral aqui em cada uma delas, né, em cada uma dessas existências. Mas eu acho que a Helena pode complementar até melhor. Você estava falando. É que eu tenho visto muito recentemente, e é algo que eu já acreditava também, né? É que a gente está numa realidade hoje, num planeta, numa dimensão escola. Né? Estamos aprendendo, estamos aqui para experienciar o aprendizado. E para que a gente possa realmente aprender, muitas camadas vão sendo postas por nós mesmos. Né? Nós mesmos vamos escolhendo essas camadas que vamos ali construindo ao redor de nós, do nosso campo, do nosso ser. Né? Nós vamos materializando o planejamento, digamos assim, do que aquela experiência a gente quer viver, quer aprender dentro daquela experiência, né? E isso traz um pouco o que Silvano já trouxe da questão das reencarnações, né? Da roda de Sansara e outras questões que também são autoimpostas, né? São... Como a gente falou da última vez, né? Que a gente alimenta um campo energético, então essas imposições que a gente vai colocando são também campos energéticos que a gente vai sempre retroalimentando. Né? Minha mãe já falou agora no começo que passado, presente e futuro existem simultaneamente, elas coexistem. Né? A gente é que tem essa percepção linear por conta das ilusões, das crenças, das limitações que a gente foi colocando para que a gente possa vivenciar essa experiência, né? Para que a fonte, que no final somos a fonte, né? Somos parte da fonte universal, possa estar aqui aprendendo e vivenciando isso. Então, assim, algumas dessas camadas, como o Silvano já falou aí, fazendo referência ao que eu tinha falado, é o esquecimento. Outras são crenças e ilusões. Existem histórias que a humanidade antes não havia esquecido tudo. Né? Grandes seres que estavam aqui sabiam da sua magnificência, né, e de todo o seu poder e toda a potencialidade do seu ser. Né? E aí a gente tem a história de Lemúria e Atlântida. Eu não vou entrar muito nesse aspecto hoje, sim, mas essas civilizações, essa parte da humanidade precisou acrescentar outras camadas de campo energético aí, de esquecimento e de crenças e de limitações para vivenciar a experiência que estava sendo pensada para isso. Né? A gente, como eu falei, né, a gente está no planeta, numa realidade de aprendizado. Né? Isso foi o que nosso ser
escolheu experimentar neste momento, né? E agora estamos passando por um período de transição. Então, esse período de transição significa que a realidade que a gente vive hoje, a dimensão que a gente vive hoje, está deixando de ser a 3D. Estamos escolhendo passar para uma dimensão que vibra de uma forma diferente, né? E essa escolha partiu inicialmente do próprio planeta. Gaia escolheu fazer essa transição. Então, a humanidade agora tem a oportunidade de, juntamente com Gaia, fazer essa transição. Mas é uma escolha individual, né? Nós, como guardiões, que já falamos na live passada, podemos facilitar ou proporcionar um ambiente e um campo energético propício para que outros também escolham. Mas a escolha é sempre individual. E é importante também observar, Helena falou da questão de aqui ser uma escola, né? Mas teve um vídeo do Bashar que eu vi já tem um tempinho, que ele explica essa questão, né? É importante a gente frisar, quando a gente fala de escola, a gente não está falando de ensino fundamental, né? A gente não está falando do período inicial da escola. Isso tá mais, o que a gente está vivendo hoje está mais para uma graduação, um mestrado, né? Nós estamos num processo de aprendizado que vai muito além daquele básico das crianças aprendendo a ler e escrever. Não, nós já estamos muito além disso, né? Já é um processo de formação e de pegar o diploma ali, sabe? Então, não é importante a gente perceber que a gente não está engatinhando ainda. A gente já está muito além do que o que a gente acredita. Muito importante você falar isso, né? Muito interessante, porque é como se a gente se diminuísse o tempo todo, né? Nesse vídeo do Bashar, ele inclusive fala da felicidade, né, que os outros seres têm ao relatar as nossas experiências, né? O quanto eles ficam felizes com as escolhas que a gente tem a possibilidade de fazer, né? Aqui, de estarmos experimentando e eles, por tabela, por serem um coletivo, também poderem, né, usufruir. Porque existe multiversos, né? Em cima hoje da nossa galáxia, não só do nosso planeta, mas principalmente a Terra, né? Mas que estão observando esse nosso processo, porque é um processo lindo, né? E as pessoas às vezes se diminuem falando de sermos humanos, da nossa incapacidade, da nossa pequenez, e não é isso. Não. Nós passamos por períodos de treva muito grande espiritualmente falando. E agora nós estamos exatamente como se desconstruindo, né? Nós estamos despersonificando o que a gente, que você falou ainda há pouco, aquela criação que a gente foi colocando holografias, colocando histórias, né? E agora é como se estivéssemos despetalando essas rosas, uma rosa, né? Ou uma cebola descamando, para a gente entender a nossa verdadeira essência, né? Que é esse além do véu, né? Que é como nós somos criados em essência. Isso, e o fato de a gente começar a ver além do véu permite que a gente trabalhe memórias e registros e crenças que não necessariamente são nossas do aqui e agora, dessa vida que a gente está vivendo aqui, né? A gente tem aí um campo vasto, ancestral e cósmico, que é a partir desse véu que a gente começa a acessar e alimentar ou cortar a nutrição, digamos assim, né? dessas outras memórias, que não necessariamente são as memórias da vida atual. Silvano estava falando. Muitos desses seres também falam, né? Eu acho que no próprio vídeo do Bashar e em alguns outros vídeos também, que assim, é comum a gente imaginar que o nosso processo vem de consciências menores
que foram se tornando consciências maiores, mas não, né? Esses seres que hoje nos guiam, né, têm um reconhecimento muito forte da nossa coragem de escolher estar, né, aqui no mundo material, diante de muitas limitações, quando em teoria nós não precisaríamos obrigatoriamente passar por essa experiência, né? Foram escolhas nossas, né? De se permitir viver sob esses véus para passar por esse aprendizado. E isso traz uma série de limitações que a nossa consciência não teria se não encarnássemos. Então, assim, em prol desse aprendizado, né, nós escolhemos estar passando por todas essas limitações que o mundo material nos impõe, né? E isso também é um desses véus que nós escolhemos para estar passando por essa experiência, né? E nada mais é do que eles, nós somos uma extensão deles também, né? Sim. Porque nós não somos apenas a Yara, ou o Silvano, ou a Beth, ou a Lena, e nem a Larissa, e nem cada um de vocês que estão aqui conosco. Nós não somos somente esse fractal, esse pedacinho, esse ser humano que está aqui. Nós somos apenas uma parte de um algo muito maior. Né? Somos fragmentos de algo muito maior. A consciência que hoje habita o corpo de Silvano é o fragmento de uma consciência que vai muito além do Silvano. E isso vale para todo mundo. Exato. E não só aqui, na Terra, nesse momento, mas podemos ter mais de um fractal aqui hoje, vivendo no planeta Terra hoje, mas também em vidas paralelas e em outras dimensões, né? Então, se levarmos em consideração que, em última instância, todos nós somos a fonte criadora experienciando a existência através de infinitas formas, em infinitos planos existenciais, né, materiais, imateriais e tudo mais, né, em uma instância mais elevada, somos todos fractais um do outro, né? Existe, sim, né, aqueles em que nós temos mais conexão, por estarem mais próximos diante de ciclos encarnatórios ou do que são chamadas de mônadas, que são grupos menores da fragmentação da fonte, mas, em última instância, nós somos todos fractais um do outro. É verdade. É interessante a gente entender um ponto, trazendo essa consciência, né, de passado, presente e futuro, de que as memórias ancestrais e as memórias estelares, elas fazem parte de nós. E elas estão registradas em nós. Né? As nossas memórias ancestrais, podemos dizer que elas estão registradas no DNA. A nossa memória estelar está no nosso GNA, né, que é o nosso DNA galáctico. Mas, de qualquer forma, elas pertencem a nós, elas fazem parte de nós. E como falei na primeira fala, logo inicial, nós precisamos integrar tudo. Isso não significa que a gente vá lembrar de todas essas memórias, né, para transmutar uma a uma. Né? Porque não tem essa necessidade da gente viver essa experiência, retraumatizar, que geralmente a gente guarda as memórias de coisas traumáticas. E toda vez que eu vou a essas memórias, eu retraumatizo, se não for para ressignificá-las, se não for para entregá-las ao meu campo. Né? Então, esse momento é um momento de muita consciência, é de estar presente e responsável por tudo aquilo que chega a nós. E olhar para tudo que chega como um grande presente. É uma parte da nossa consciência que está vindo a nós através de uma memória para que seja transmutado, ressignificado e acolhido.
Mas aí a gente volta para essa questão do tempo linear. E nessa questão do tempo linear, a gente sabe que tudo que a gente tem é o presente. E que todas as realidades coexistem simultaneamente. A nossa mente, né, o nosso cérebro, nesse processo de linearidade na qual ele está condicionado, ele não consegue perceber que as informações que a gente recebe através de canalizações e através mesmo dos nossos eus superiores é que tudo o que acontece no presente transforma o passado e o futuro. A gente fala muito de que o meu presente constrói o meu futuro. Né? Então, eu hoje construo o futuro. Ok, tudo bem. Mas, quando a gente pensa no tempo como coexistente simultaneamente, o meu presente altera o meu passado. E como é que a gente pode perceber isso de uma forma mais clara? Olhe uma memória antiga de tantos anos atrás, não importa, como você olhava para ela há 10 anos atrás. Um trauma lá que você teve. Aí você veio e viveu essas experiências durante esses anos todos, você começou a fazer o seu processo do despertar, você está numa expansão de consciência, olha para aquela memória hoje. Ela está totalmente transformada. Ela não é mais o que ela era para você. O seu corpo já vive ela de outra forma. Por quê? Porque ela se modificou, você transmutou parte daquilo. Se você era uma pessoa raivosa, se você era uma pessoa irada, se você era uma pessoa magoada naquela época, a partir do seu processo de expansão de consciência, que você já deixou esses aspectos para trás, quando você olha para aquilo lá, você olha diferente. Aí você não retraumatiza, porque você ressignificou, mas você ressignificou a partir da expansão da sua consciência, a partir da mudança da sua visão. É um processo interno. E esse processo traz para a gente autorresponsabilidade sobre todas as nossas vivências e experiências. E assim, é importante a gente observar que, usando das mesmas ideias que eu venho trazendo, né, às vezes se torna difícil para nós lidar com certos traumas vividos nessa vida. Imagine o quão difícil seria se a gente tivesse acesso a todas essas vidas antigas. Imagine que nós fomos soldados, que nós fomos guerreiros, que tiramos diversas e diversas vidas. Como a gente poderia se permitir vibrar no amor, carregando tanta culpa por tanta coisa que nós podemos ter feito em vidas passadas? Então, assim, que fomos bruxas e queimamos na fogueira. Nossa, com raiva e rancor do que fizeram a nós também, não só do que nós fizemos aos outros. Exato. Né? Então, assim, é importante também esses véus no processo da experiência terrena que nós estamos vivendo, justamente para isso, para poder passar por diferentes aprendizados em diferentes etapas, sem ficarmos presos a culpas, a auto-julgamentos, né? Imagina que você, num passado seu, você foi o algoz da sua mãe, né? Como que você, ou o contrário, sua mãe tenha sido uma assassina seu. E aí você, como filho hoje, como que ela vai poder te amar ao ponto, se ela tiver essa lembrança de tanta coisa que você fez em outras vidas para ela, como ela vai conseguir? Então, o véu do esquecimento ele veio até então exatamente para isso, para que a gente pudesse fazer novas escolhas.
a partir dessa vida hoje, fazer novas escolhas e trazermos, como você falou, que muitas pessoas vêm de outros círculos, mas todos somos um nesse emaranhamento. Mas existem pequenos agrupamentos, né? Pequenos agrupamentos que vêm fazendo esse trabalho de burilamento, né? Coisa. Então, eu acho que, assim, quando a gente, voltando assim rapidamente, que Beth estava falando ali sobre do passado e do presente, eu achei muito interessante a sua colocação aí, de quando você ressignificar o seu passado, porque a gente faz isso nos nossos trabalhos, né? Principalmente. E quando a gente trabalha com o ser humano, dentro das nossas terapias, a gente começa a levar essas pessoas para entender quem elas são em essência, reconhecer que aquilo tudo faz parte dela, né? Que a gente não precisa negar nada. Ontem mesmo eu estava até falando que, por exemplo, esse final de semana, eu comentei com você, teve uma amiga querida que veio de São Paulo para me conhecer, que já vem comigo há mais de um ano, e ela veio aqui. Então, assim, nós saímos, fomos, nos divertimos, dançamos e tudo. A gente não tem que se sentir culpado de nada de estar. Nós estamos aqui experienciando. E é muito lindo ver isso. Eu acho que quando o presente e o passado, voltando naquele ponto lá que você falou, quando eles se encontram, eles formam uma força, né? Essa força que vem trazendo nós para o presente, que vem formando esse novo humano, né? Esse novo humano que consegue transcender essas emoções que veio do passado e as coisas, e você vai criando o futuro, você consegue fazer isso aqui e viver esse presente, é na presença. Eu acho que é um ponto-chave disso que a gente está falando, e até aproveitando da sua fala sobre passar o final de semana no mundo, digamos assim, né, no mundo físico, ali é o observador consciente, né? É a gente estar nos observando. E isso significa também observar, digamos assim, as linhas temporais do passado e do futuro, né? A partir do momento que você conscientemente consegue olhar essas situações do passado ou do presente que você está vivendo, né? No caso de você ter ido para a rua e ter ido festejar. Se você observa, né, com o olhar atento, presente, consciente de que você está escolhendo aquilo, né? De que aquela experienciação vai lhe trazer aprendizados e engrandecimento e expansão, né? Você consegue realmente transmutar o que precisa ser transmutado, romper véus de ilusão, né? Transcender crenças limitantes. Então, eu acho que é um ponto-chave para tudo isso, é esse observador consciente. A gente, para lidar com essas questões de crenças e traumas, a gente vê muito constelação familiar, né? Principalmente no campo da ancestralidade. E muitas vezes a gente consegue fazer essa transmutação, não necessariamente sendo a pessoa constelada, né? Eu já participei de muitas constelações em que eu era representante. E isso moveu muitas coisas no meu campo. Eu não estava sendo a pessoa trabalhada na constelação, mas o fato de estar ali, de acessar o campo, de acessar aquelas experiências que ressoavam em alguma frequência, em algum ponto no meu campo de ancestralidade, no meu campo energético, me permitiu, como observadora naquele momento, né, trabalhar essas questões em mim. Por exemplo, meus avós paternos, eles são italianos e fugiram da Segunda Guerra, né? Eles vieram para o Brasil, imigrando numa situação traumática, uma guerra mundial, né? Nós, da nossa geração, não vivemos isso. Tivemos agora essa ameaça recente, essas questões, mas a gente, de fato, não viveu isso. Então, essa não é uma experiência que eu tenho na minha vida agora.
nessa minha encarnação, de viver essa. E meus avós, apesar de terem vivido isso, não era algo que eles verbalizassem, né? Eles não viviam falando sobre isso. Não era uma história muito contada. Então, em teoria, eu não teria muita coisa a trabalhar nesse sentido. Mas eu participei de uma constelação em que a pessoa que estava constelada tinha na ancestralidade dela, né, pessoas que precisaram emigrar por guerras e por situações traumáticas nesse sentido. E ali muitos traumas foram trabalhados. Por exemplo, ancestrais que morreram afogados porque tiveram que atravessar o mar. Né? E com base nisso e observando, quanta coisa depois eu me dei conta no meu campo de minhas crenças limitantes poderiam estar relacionadas a isso. E que, em teoria, não teriam nada a ver com a minha existência hoje. Então, se, por exemplo, eu sou muito gulosa, digamos assim, e como tudo que eu vejo pela frente, não é o caso. Falando, né? Se fosse esse o caso, poderia ter relacionado ao fato de que, em algum momento, algum ancestral meu não tinha nada para comer. Exato. Passou pelo trauma de não poder saber como seria o dia seguinte. E assim a gente vai trabalhando, e isso atua no campo passado também. Né? A gente liberta. São energias que continuam ligadas. Isso vai para a genética também, porque a gente carrega essas memórias. Eu creio que muitos fios energéticos que ainda nos ligam, não, Silvano? Sim, não, mas assim, é isso. Existe a questão do campo energético, só que para além disso também existe a memória que a gente carrega no nosso DNA. E um exemplo disso a gente pode ter observando os animais. Por exemplo, como é que um animal sabe que ele não pode comer determinada fruta porque aquela fruta é venenosa? Porque algum ancestral viu um outro da sua espécie comendo algo e morreu, e ele gravou aquilo na memória e passou para os seus descendentes. Sabe? Como é que uma mãe, né, de cachorro, quando tem seus filhotes, sabe o que fazer exatamente com seus filhotes? Porque isso já foi incutido no seu DNA, né, através de gerações e gerações que vão passando por essas experiências. Então, assim, existe a questão energética, mas também existe a questão biológica, né? Então, é parte do processo que a gente vive aqui nesse mundo material, ao ponto de ficar gravado até mesmo no nosso DNA essas experiências dos nossos ancestrais, né? E não é porque está gravado no nosso DNA que a gente não possa aprender a ressignificar para poder passar para os nossos descendentes uma outra experiência. Entende? Eu acho que esse também é o nosso processo de transformação, sabe? E para além disso, né, as tecnologias vão avançando à medida que esses véus e essas camadas vão caindo. Né? Exato. A gente, há muitas décadas atrás, o conhecimento esotérico que se tinha era muito voltado em uma linha. Sim. Hoje, as camadas vão caindo, né? E há algumas décadas a gente já está começando a compreender, por exemplo, essa questão de como isso é passado no DNA, como a gente pode reescrever o DNA de alguma forma, né? Como a gente libera memórias do corpo. Hoje em dia já tem tantas técnicas que atuam sobre isso, né? Sim. Mas isso tudo se dá porque justamente as consciências estão se expandindo, isso está se tornando disponível, as camadas estão sendo rompidas. A gente está indo além do véu. E isso vai nos permitindo acessar cada vez mais, trazer novas ferramentas, novas tecnologias que atuam no campo cada vez mais sutil, vão além do físico, mas também atuam no físico, que é hoje onde a gente está. A nossa consciência está aqui no físico, então a gente precisa também atuar e trabalhar no físico, ativar nesse campo físico. Sim, aí voltando aqui no que você está falando, que é a questão, por exemplo, quando hoje, ainda há pouco antes de entrar na live, eu estava fazendo um atendimento e essa pessoa ela saiu daqui, foi para um outro espaço e chegou em São Paulo já numa situação diferente, amarrada. Eu falei,
Nossa, assim, por um dia, o campo dela mudou tanto, e eu atendendo ela aqui, ela fez uma viagem antes para a Bahia para poder quebrar laços familiares, coisas que estavam muito travadas há muitos anos. Ela resolveu encarar esse lado dela e resolver esses dramas familiares. E foi muito legal, porque quando eu fui fazer o atendimento dela, tem uma parte de uma tecnologia que eu recebi, eu recebi até do Asta Cheran, do meu eu superior, numa vivência de ayahuasca com os filhos de Miguel. E tem uma parte dela que a gente vai vendo as travas, né, que a gente tem nessa linearidade. Né? Existe uma outra que olha todo o âmbito, todas as dimensões, que você conhece bem, que você fez, que vocês dois desenharam para mim, vocês me auxiliaram nessa técnica. Então, nessa menor, ali a gente via travas que ela tinha com a mãe, com a mãe, no momento da concepção, né? Os traumas que ela trazia durante a amamentação. Quer dizer, a mãe, naquele momento, ela passou por momentos muito complicados, porque ela era uma segunda esposa, digamos assim, que ela não era a esposa oficial. Então, ela, com certeza, durante essa amamentação, ela passou esse trauma para essa criança, né? Que vem ali. É muito legal isso. E a gente vai conseguindo romper, quebrar esses dramas ali que a pessoa consegue romper como é que fala? Que fica segurando ali, a pessoa fica parada, estagnada ali. E aí eu vi muitas fases, não só na fase de amamentação, mas também na fase de pré-adolescência e de adolescência. Então, agora, na fase adulta, ela estava legal, ela estava bem, tranquila, resolvida com ela hoje, mas ainda existiam essas memórias ancestrais que estavam gravadas ainda nela, entendeu? Atuando ainda nela. Então, você consegue, através dessas tecnologias que a gente trabalha, e que vocês trabalham isso muito bem, vocês dão 300 cursos, 300 técnicas, né, a família Icó, e traz isso com muita lucidez, com muita clareza, com muito carinho. E a gente vê o tanto que é bonito essa capacidade da gente ir além desses véus. Porque a gente consegue, então, acessar o campo dessa pessoa e ver essas travas que estavam ali, conseguir auxiliar essa pessoa a romper esses laços, abrindo caminho para que ela possa florescer, para que ela possa abrir, para que ela possa expandir o seu campo energético. E isso é fantástico, né? Sim. É interessante o quanto ressignificar situações também ajuda a ressignificar relações. Às vezes a gente passa por situações traumáticas e passa a enxergar o outro a partir daquele viés da situação traumática. E quando você ressignifica essa situação que você viveu e olha a partir de um ponto mais expandido, né, você começa a compreender o papel que o outro teve naquela situação. Sim. Mas aí entra também a autorresponsabilização, como minha mãe já falou, né? Aí você começa a compreender também qual foi o seu papel naquela situação. Né? E a partir daí você começa a enxergar a relação com aquela pessoa já de uma outra forma, a partir de um outro ponto de vista. Isso acontece muito, inclusive, na constelação com relação a pai e mãe. Né? A gente vê muito sobre isso. Nada mais é, né, dona Beth, do que o autoconhecimento, né? O observador ligado o tempo todo. É quando você se percebe, é quando você nota que aquela energia está atuando em você, que você sabe que ela é sua, que você precisa entender, que você precisa ressignificar,
e que, às vezes, o que o outro faz para você, que você joga a culpa no outro, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, nada mais é que um reflexo nosso de que aquilo existe dentro de nós. Então, quando nós ressignificamos, nós estamos aprendendo a nos conhecer. Isso. Agora, um outro ponto que eu achei interessante na sua fala, que eu acho que vale a gente destacar, é que você relatou que ela estava bem e, de repente, né, se viu encralacada novamente. Né? Nesses processos energéticos que a gente vive, isso é muito comum. Porque, olha, se a casa está bagunçada e a gente vai arrumar, em algum momento a bagunça vai parecer pior. Depois é que você vai conseguir novamente colocar ordem. Mas isso é um estágio natural do processo humano que vivemos. Né? Então, é importante que a gente saiba que isso pode acontecer, estar atento a isso e integrar que isso aconteça. Até dar espaço, se for necessário. Se precisa que jogue tudo para cima, bagunce tudo, vire a casa de cabeça para baixo antes de você conseguir realmente organizar, então vá lá e faça. Se você sente que é isso que vai ser a contribuição, aceite, integre e faça. Agora, faça consciente. Às vezes a gente tem que espalhar tudo no chão para conseguir enxergar todas as coisas e saber aonde vai cada coisinha. Né? Então a gente tem que ver a bagunça toda ali mesmo, pior do que parecia estar antes, para poder, enxergando cada uma das coisas em separado, a gente conseguir depois reorganizar. Vocês já fizeram muitas mudanças, né? Muitas mudanças de casas, né? Vocês já fizeram muitas mudanças de casa. Ainda há pouco vocês fizeram. A gente demorou para começar. Tudo de lugar uma vez por semana, né? Mudava os móveis todos de lugar uma vez por semana, pelo menos. Você lembra aquela viagem que vocês fizeram para Salvador? De tanta calharia que vocês acharam que encontraram, que foram desfazendo. E assim era a nossa vida, né? Exato. Nós vamos olhando essas calharias que estão dentro de nós e que a gente dava tanta importância num outro momento e que hoje não tem tanta importância mais. Né? Essa sua fala também me lembrou de um outro vídeo que eu vi esses dias sobre o trauma. Né? Acho que ele era um psicanalista, não me lembro mais exatamente. Mas ele estava falando sobre a percepção que a gente tem dos nossos traumas. E eu, quando eu comecei a ouvir, foi um trecho de uma mulher falando de uma experiência traumática de abuso que ela viveu na infância. Ela disse que ela estava em família, em férias de família, e acordou, ela estava ali por volta da 4ª série deles, né, eram americanos, eu não sei exatamente a idade aproximada, mas ela acordou com uma criança um pouco mais velha, né, já jovem, né, molestando ela de alguma forma, né? E aí a pessoa fez, eu posso abrir um pouco mais isso? E ela disse, posso, estou completamente aberta para falar sobre isso. Sim. E aí ele disse, você contou para alguém? E ela disse, não, nunca contei para ninguém. Ele disse, então, o trauma não é essa situação. O trauma está antes disso. Não quer dizer que essa situação não tenha sido traumática, mas, em algum momento, você não se sentiu segura nem acolhida para compartilhar esse tipo de experiência com seus pais. Há mais desse trauma que está por trás do que a situação em si. Então, você foi falando, né, que ela tinha ali ainda da concepção, quer dizer, uma outra situação traumática pode ter desencadeado, né, esses outros traumas raízes todos que estavam ali por trás. E, às vezes, quando você mexe em um que está aqui na frente, isso vai desestruturando os outros. Então, a gente precisa também estar atento para observar isso e poder atuar no ponto. Isso. Mas eu quero trazer uma clareza com relação ao fato, né, de sairmos bem de uma sessão e voltarmos para um estado quase originário de quando entramos.
Primeiro, a gente nunca volta para o mesmo ponto. A gente sempre volta para um ponto mais liberado assim. Entretanto, o nosso corpo físico, emocional e mental, ele está condicionado, acostumado às situações antigas. Então, por isso ele volta. Por isso a gente volta para o antigo. O antigo ele pode ser muito desconfortável, mas ele é conhecido. E nós estamos totalmente condicionados fisicamente, emocionalmente e psicologicamente a ele. Como que a gente trata isso? A gente faz uma sessão, a gente muda o padrão energético. Quando a gente muda o padrão energético, a gente nunca volta para o padrão antigo completamente. Nunca. Não existe. Aquilo deixou de existir. A gente foi para um novo nível frequencial vibracional, a gente não volta para a frequência antiga. A gente visita, a gente se sustenta numa frequência próxima. Mas uma vez que eu vi, que eu vivi, que eu experimentei, eu não tenho como desver, desexperimentar e desviver aquilo. Então, aquilo já está no meu campo. Agora, cabe a mim usar da minha autorresponsabilidade para comigo mesmo, usar o meu observador consciente e fazer a reestruturação disso tudo. Como? Criando novas sinapses cerebrais. E elas mudando a perspectiva. Mudando a perspectiva, as sinapses e tudo mais, né? A gente precisa de treino. É repetição. Um exemplo prático disso que você está falando. Se a gente olha uma espiral visto de cima, a gente enxerga um círculo. A gente acha que a gente está andando em círculos. Quando a gente muda a nossa perspectiva, a gente consegue, enfim, enxergar o espiral e perceber que, ainda que a gente esteja passando por, né, situações parecidas, a gente não está no mesmo ponto. Isso. A gente já está subindo no processo. Então, assim, isso é um exemplo prático da mudança de perspectiva, daquilo que minha mãe está falando. Exatamente isso que minha mãe está falando sobre um outro ponto de vista, né? Então, toda vez que a gente passa por nossos traumas, por nossas questões que a gente não revisita do mesmo ponto. A gente já está revisitando sob uma nova perspectiva, porque alguma coisinha ali já foi arrumada. Como a Mariana falou, às vezes, além do processo da bagunça, existe também a arrumação, como é que eu posso dizer, aos poucos, sabe? É como se você tem um depósito gigante, cheio de caixa. Você não precisa sair bagunçando tudo. Às vezes você vai, pega uma caixinha, abre aquela caixinha, bagunça tudo que está ali, você vai, reorganiza aquela coisa. O depósito ainda está ali, cheio de coisa para arrumar. Mas aquela parte ali você já arrumou. E quando você volta para aquele depósito, já tem uma caixinha menos. Não é? E aos poucos você vai passando até você conseguir reorganizar esse depósito inteiro. E esse é o processo que a gente trabalha, principalmente aqui dentro, de criar novas sinapses, como minha mãe estava falando. Porque as sinapses, assim como as emoções, elas geram uma descarga química no nosso corpo. Hoje, por exemplo, vou aí pela linha de Silvano, vou dar um exemplo. Hoje, Maria Helena me chamou para ir na praia com os cachorros. Né? E aí eu disse assim, Silvano, você quer ir também? Ele disse, não vou não, já falei para a Helena que eu não vou. Eu, tá bom. Mas você sabe que caminhar na praia, né, libera os hormônios do prazer no corpo, né, traz para a gente outra oxigenação e tal, Mas ele resolveu não ir. Enfim, o que a gente fez nesse momento da gente ter ido à praia com os cachorros caminhar foi ter um momento de prazer. Né? Primeiro, porque a gente saiu de casa, a gente sai muito pouco. Então, a gente saiu de casa. Depois,
a gente foi à praia. Depois, a gente foi com os cachorros. Na verdade, com as 2 cadelas, né? Já que Silvana não foi, a gente não levou o terceiro, que não dá para sair com os 3, não. Sei que você Porque se Branca botar com alguma coisa no caminho, minha filha, ninguém segura a Branca. Então, é necessário que a gente tenha as mãos livres para poder dar conta dos 3 cães. Mas, enfim, depois a gente pisou na areia, né? A gente viu o mar, a gente viu o pôr do sol, né? A gente se deliciou vendo elas brincarem, né? Naquele momento em que a gente estava fazendo tudo isso, a gente estava criando novas sinapses. Porque não é uma coisa que a gente faz com tanta frequência. Né? Vocês a gente estavam se permitiu, presentes, né? E assim, a gente se permitiu gerar no nosso corpo esse hormônio do prazer. Né? E toda vez que eu faço isso, eu reforço esse comportamento, essas sinapses, essa química no meu corpo. Então, assim, o quanto a gente está vivendo todos os dias, a partir desses véus, fazendo de conta que a gente está feliz, quando a gente não está estimulando nada nas nossas vidas que nos tragam a alegria e a felicidade, que nos tragam a paz, que nos tragam o amor, que nos tragam prazer. Até porque nós temos crenças muito fortes e antigas, ancestrais, com relação a prazer. Uhum. Culpa por sentirmos prazer. Culpa por sermos felizes. Eu fui criada ouvindo dizer assim, não pode deixar comida no prato, porque tem muita gente passando fome no mundo. Acho que todos nós. Então, assim, o quanto a gente se obriga a comer, né, acreditando que a gente é culpado se a gente não comer, porque o outro está passando fome. Como se aquela comida que eu não comesse fosse fazer diferença na vida do outro. Entende? Ou nos sentimos culpados por termos a nossa barriga cheia e as outras pessoas não terem a barriga cheia. Então, assim, essas culpas, elas são históricas, elas são culturais, elas são ancestrais. E enquanto a gente não se despir de todas as culpas, de todos os medos, de todas as críticas, de todos os julgamentos, e pudermos olhar para o nosso potencial maior, né? Inclusive está o prazer de ser feliz, o prazer de ser alegre, o prazer de ser próspero, de ser abundante, a gente vai estar fazendo de conta, porque a gente ainda vai estar escondido através dos véus. É hora da gente rasgar os véus e a gente deixar para trás a roda de Sansara. Porque essa história de que a gente vai voltar ainda nessas mesmas condições para pagar ou para cobrar dívidas antigas é mais do mesmo. É viver na terceira dimensão e não na quinta dimensão. Então, nós Terá agradecemos. espaço para aqueles que ainda querem viver isso. Só não Claro. vai ser mais nessa realidade. Não E vai ser mais lembrando que quando a gente... escolhendo diferente. Lembrando que quando nós fazemos, né, essas escolhas, que nós não influenciamos só nós, né, mas um todo, porque nós somos parte do todo e o todo está contido em nós. Então, nós somos esse emaranhamento quântico e a gente tem essa responsabilidade, como nós falamos na live passada, essa responsabilidade de ancorar essas energias, né? E de sermos propaladores delas, né? De trazer para as pessoas que estão às nossas voltas esse amor, essa verdade, mas esse amor vivido com realidade, sem drama, sem trauma, sem culpa, como você acabou de dizer. E assim, igual eu falei, porque eu saí, me diverti, eu não me senti culpada a hora nenhuma.
Eu estava muito feliz, dancei 8 horas mais ou menos, dancei até cansar. Tinha que chegar na lenha, como diz o outro. Mas eu estava bem, eu estava tranquila, eu não estava fazendo mal para ninguém, eu estava ali, fazendo live. Aí o povo fica todo gostando porque eu mostro as lives. Aí eu digo, nossa, é como se eu estivesse aí no evento. Como é que está aqui? Eu estou subindo, eu vou também. Isso, é viver com leveza, é viver no presente, né? É estarmos presentes em nós, reunindo esse passado e esse futuro, para que a gente esteja aqui inteiro nesse presente, não é mesmo? Isso. O presente é o que nós temos, só isso. Exato. E nós chegamos, então, no nosso horário, uma peninha, porque foi muito gostoso. Tá, Lembrando que amanhã a gente tem o 7º encontro do Conhecendo as Nossas Capacidades Dimensionais, onde a gente vai trabalhar a mente divina. Na verdade, a gente não vai trabalhar, a gente vai acessar esse projeto Conhecendo as Suas Capacidades Dimensionais. É uma imersão, onde a gente entra durante 1 hora por semana e realmente faz uma imersão interna, cada vez acessando um novo aspecto da nossa própria dimensão. Tem sido maravilhoso, muito profundo, muito gratificante, muito empoderador. Eu sou suspeita para falar, mas enfim, né? Eu falo porque todo o nosso trabalho parte da gente levar para as pessoas tudo aquilo que a gente tem descoberto, né? De novo, tudo que a gente tem descoberto como ferramenta de ascensão e do despertar das consciências. Então, tudo que a gente faz é para que as pessoas possam acessar seus próprios espaços. Nós não estamos salvando, nós não estamos curando. Nós estamos oferecendo, né, trazendo oportunidades, possibilidades que cada um pode escolher participar ou não, se sentir esse chamado no seu coração. E em setembro, 19, 20, 21 de setembro, nós estaremos. Você tem um link aí, Helena? Passa aí, por favor. Bote aí no chat. Eu não consigo, não. Ah, não? Em setembro, dia 19, 20 e 21, nós estaremos em Portugal. Eu, Marisa Dalino e Maria Helena, levando a Alquimia da Luz, que é um trabalho lindo também de transmutação e de liberação intensa. Intensa mesmo. E a gente está muito feliz com esse projeto, que ele traz para a gente uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar para tudo, principalmente para as nossas questões ancestrais e para as nossas questões futuras, digamos assim. Porque o que a gente vai fazer no momento presente em que estivermos lá, nós vamos viver essa transmutação do nosso passado e do nosso futuro. Nós tínhamos muito medo, na época em que fomos alquimistas, na época em que fomos bruxas, fomos feiticeiras, fomos magas, né? Ou magos, ou mágicos. Eu coloquei aí no chat o link para a Alquimia da Luz de Portugal e de São Paulo. Ok, obrigada. E Conhecendo, colocou? Oi? Colocou. Conhecendo? Conhecendo, eu não tenho o link do site. Eu só tenho o link da Hotmart já. Tá. Então, a gente vai romper com esses véus, né, que foram criados, né, e que a gente trouxe, carregou até agora, e que são limitadores para que a gente possa assumir o nosso poder enquanto trabalhadores da luz, enquanto expansores dessa nova realidade aqui no planeta. Então, é um convite que está sendo muito importante para nós e que a gente fica muito feliz em poder contribuir com todos. Ancorar mais essa possibilidade. Verdade.
Sobre o Conhecendo também, a gente tem uma playlist no YouTube aberta, com as músicas de conexão de cada encontro. Né? À medida que vão acontecer o encontro, a gente já posta a música de conexão, para as pessoas já irem se sintonizando com aquela energia que vai ser trabalhada no encontro. Mas qualquer pessoa pode ouvir, se conectar e acessar seus próprios espaços. Isso. E dentro do projeto também... Diga. Dentro do projeto também tem, né, para aqueles que participam do projeto, tem também uma playlist, né, que a Lena mesmo faz, né, e eu só fazer a publicação no YouTube, depois na Hotmart, para as pessoas se conectarem ainda mais com esses processos, para além do encontro, né? Como Na assim, é uma verdade, esse projeto ele foi pensado em muitas frentes, ele foi trazido para a gente, né? Para atuar em muitos campos. Então, a gente tem imagens de conexão, a gente tem uma plataforma energética que é ativada a cada encontro e reforçada, a gente tem essas playlists, a gente tem um guia para cada encontro que traz ali um material teórico leve sobre aquela dimensão, a sugestão de uma prática com um exercício, com mais imagens que tem ali códigos de luz. A gente tem a música de conexão, né, do próprio encontro, e fora o encontro em si, que é mesmo uma imersão com trilha sonora, com meditação guiada, com canalização, tudo ali feito para a pessoa realmente poder acessar essa dimensão da consciência. Ultrapassar os seus véus, né? Ir além dos seus próprios véus, não é mesmo? Eu também me coloco aqui como para vocês, tem o meu Instagram, Yara Carvalho _terapias, tem meu contato lá, e também me coloco os meus serviços, as minhas técnicas que a gente trabalha aqui, que é um trabalho muito lindo, que tem uma egrégora maravilhosa, e muitos desses cursos, né, eu participei com a família Icó, com Marisa e Dalino também, e com o Henrique Gasparetto. Então, estamos aqui também abertos para quem precisar e que que a gente os cure, como diz Beth, mas que a gente ensine o caminho, né? Que a gente abra horizontes, que a gente traga novas possibilidades, não é mesmo? Isso. Um beijo de luz. Ao lado, né, desse suporte. Às vezes as pessoas precisam mais desse suporte mesmo, de saber de que não está sozinho, que o caminho pode ser junto. O caminho é individual, mas também é coletivo. Isso. Então, amores, gratidão, um beijo no coração, até a próxima terça-feira, aqui neste mesmo bate-canal, nesta mesma bate-hora, com mais um tema. Trazendo mais conhecimento, muito gostoso, porque a gente traz aqui essa visão ampla, né? E um vai complementando o outro e vai abrindo novos horizontes, vai lembrando novas possibilidades. E é muito gostoso. Eu estou amando estar com vocês. Um beijo de luz para todos. Beijo. Deixa eu encerrar.